2026 começou e com ele veio a nova fase do GARI 11, que antes lá atrás era um fundo pequeno só de logística, antes era até GALG 11, passou depois de só um fundo pequeno de logística para um fundo maior de renda urbana e logística, fez outra emissão, cresceu pra caramba e agora em 2026 eles anunciaram o novo ciclo do GARI 11, que envolve renda urbana, logística e agora lajes corporativas e também novos inquilinos. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo, a gente vai ler juntos o último RI, vou dar minha opinião e fica até o final desse vídeo, que eu vou mostrar pra você o que mudou e vou mostrar também o que eu acho bom, interessante, relevante, positivo e o que é passível de discussão, que eu também vou querer saber a sua opinião. Eu sei que vocês que me acompanham aqui gostam do GARI 11, a gente tá sempre lendo os últimos relatórios, então fica até o final desse vídeo e comenta aqui embaixo, não saia desse vídeo sem deixar a sua opinião. O que você achou sobre esse novo ciclo do GARI 11? Na sua opinião, a gestão é uma gestão estratégica, eles estão fazendo algo bacana, eles estão aproveitando oportunidades, ou você já acha que eles fugiram um pouco do propósito do fundo, na sua opinião não é tão interessante assim. Assiste o vídeo até o final e deixa a sua opinião aqui embaixo, e claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque nesse ano de 2026, cara, tem tanta novidade que eu vou trazer aqui pra vocês, e ainda nesse mês, eu vou falar com vocês aqui sobre o maior projeto da minha vida, eu vou trazer aqui em detalhes, esse mês vocês vão ficar sabendo de algo extraordinário que eu tenho pra contar pra vocês. Se você já me acompanha aqui no YouTube, também me acompanha lá no Instagram, que eu vou soltando por partes lá. Eu vou anunciar pra vocês aqui algo gigantesco, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos falar aqui do GARI 11 agora, que é o tema desse vídeo. Primeiro, tá? Se você quer ter esse mesmo relatório que eu peguei aqui, ó, o último relatório do mês de novembro, por mais que eu esteja gravando aqui pra vocês em janeiro, o último relatório que eles soltaram foi no mês de novembro. Vocês podem entrar aqui no Investidor 10, descer aqui embaixo, ó, relatório gerencial e baixar, ou você pode entrar no Google aí também, e é só você pesquisar o nome do fundo, escrever RI na frente, e você vai entrar aqui no site da gestora, a Guardian, vem aqui em relatório gerencial e você pode baixar qualquer um dos últimos relatórios. Por que é interessante você fazer isso? Para você saber para onde o fundo está caminhando. Você pode pegar lá desde o primeiro relatório lá atrás até o último e ver se o objetivo continuou o mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz para fazer esse vídeo. Lá atrás, o fundo GALG 11, né, agora GARI 11, lá atrás ele era GALG 11, era um fundo pequeno, só logística, tinha ali 500 milhões de patrimônio, 100% logística, 5 ativos, 3 inquilinos, o out ali, o prazo médio dos aluguéis era de 9 anos, sempre manteve a tipicidade dos aluguéis, 100% com multa integral, tinha 42% de alavancagem lá atrás, 81 mil cotistas, liquidez diária de 1,5 milhão e um dividendo yield anualizado de 10,8. Eles fizeram uma emissão gigante lá atrás, captaram mais de 600 milhões e eles aumentaram o fundo. Então esse aqui é um dos primeiros relatórios depois da emissão e o fundo cresceu, né? Chegou aqui a 1.190.000 de patrimônio, virou um fundo misto, logística e renda urbana, com peso maior em renda urbana, 25 ativos, então ó, saiu lá atrás de 5 para 25, de 3 inquilinos para 6, de um prazo médio de aluguel de 9 para 15, manteve a multa integral dos aluguéis, a alavancagem diminuiu, depois cresceu de novo, subiu para quase 200 mil cotistas, quase 5 milhões de liquidez diária e pagou lá atrás 11,5% de dividendo yield. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque recentemente o fundo fez algumas mudanças e agora o fundo tem uma característica diferente. Ao invés de ser só um fundo de renda urbana e logística, eles aumentaram a tipologia. Agora eles vão ser renda urbana, logística e também lajes corporativas. E quando um fundo decide comprar um imóvel de uma tipologia diferente, isso aí levanta muitas dúvidas. Será que eles vão comprar mais? Será que foi só essa compra? Será que é estratégico? Será que eles compraram para eles ficar recebendo os aluguéis? Será que eles compraram para vender? A gente ainda não sabe. Por isso que a gente vai ler o último RI aqui pra gente tentar entender. Só que qual que é o ponto que eu queria deixar bem claro aqui com vocês, que eu sei que muita gente já se assustou pensando que o fundo perdeu seus fundamentos. Logo quando a gente abre o RI do GARI, olha só, objetivo e posicionamento do fundo. O fundo GARI 11 se propõe a oferecer aos investidores de ficha de tijolo uma solução única e completa, um caminho para investir em diferentes tipologias de imóvel. Eu não tô aqui passando pano pra gestão não, tá? Mas aqui no objetivo do fundo, eles já falam que o objetivo do fundo é investir em diferentes tipologias de imóvel. É claro que ele não investia em lajes corporativas antes, mas isso aqui já abre uma margem para eles investirem em outras coisas. Então eu já vi muita gente falando que o fundo perdeu o fundamento, que o fundo comprou um tipo de imóvel que ninguém vai gostar, já tem muito cotista reclamando e tá tudo bem. Todo mundo que é investidor tem o direito de reclamar sim, porque você tá colocando seu dinheiro lá. Mas não dá para falar que o fundo não podia fazer isso, porque é um fundo híbrido. Híbrido quer dizer que ele pode investir em vários tipos de imóveis. Se eles lá da gestão olharem e entenderem que é uma oportunidade, eles podem comprar, basta ver se isso daí vai trazer rendimentos
no médio e longo prazo, e é por isso que a gente está aqui lendo o relatório. Quando a gente pega esse último RI de novembro, não teve tantas diferenças assim, tá, em relação aos outros vídeos que eu também fiz aqui lendo os relatórios. O que muda aqui, e eu vou mostrar para vocês, é que o número de ativos subiu e o número de inquilinos também. Do resto, continua tudo tranquilo, vacância zerada, número de investidores em comparação com aquele último RI que eu mostrei para vocês, né, lá atrás, o fundo tinha 81 mil cotistas, passou para 200 mil, agora tá fechando aqui com quase 430 mil investidores, é o top 1 disparado de número de cotistas no IFIX também. É um fundo que cobra de 0,94 a 1% de taxa, cobra 20% de performance sobre o benchmark de IPCA mais 6, começou em 2020 e é um fundo que quem faz a gestão é a Guardian Gestora, depois vocês podem entrar lá no RI e pesquisar um pouquinho mais. Eu grifei aqui várias partes pra gente ir comentando, então você pode ir pausando o vídeo aqui também, depois se tiver com o RI aberto aí pra você acompanhar também, a gente pode ir lendo juntos aqui, mas eu vou tentar ser objetivo e ir dando a minha opinião sobre o que o fundo foi fazendo, tá? Então aqui, nesse relatório, optamos por antecipar os principais acontecimentos que se materializaram ao longo do mês de dezembro. Essa escolha tem como objetivo permitir que nossos investidores compreendam desde já a configuração estrutural que o Gari 11 passa a assumir a partir dos primeiros dias de janeiro. Nesse período, a gestão concentrou seus esforços na condução do processo de financiamento e liquidação dos novos imóveis e no avanço da última etapa de oferta. Então, eles chamaram a última emissão aqui agora, eles captaram quase 1 bi e 300 milhões. É muito dinheiro, foi a maior emissão que o fundo fez. Aqui, 2 aquisições previstas em pipeline, ambos imóveis locados para Bradesco Atacado. Foram os 2 imóveis que eles compraram recentemente ali no Rio Grande do Sul, e isso marca na prática o novo ciclo do Gari 11, que é o tema do vídeo que eu tô trazendo aqui para vocês. Parte dessas aquisições previstas no pipeline dos materiais da emissão não pode ser liquidada ainda dentro de 2025. O que eles estão falando aqui, tem imóveis que eles venderam no ano de 2025, mas eles ainda não conseguiram liquidar do portfólio, então isso aí tá tranquilo, mas nesse relatório aqui já tá mais atualizado. No entanto, nas primeiras semanas de 2026, deveremos anunciar o ingresso de novos imóveis no portfólio. Então a gente tá aguardando isso aqui, tá? Esse último relatório de novembro ainda não tem esses imóveis, mas eles já estão comentando que tem novos imóveis para entrar no portfólio, que já todos estão em estágios avançados de negociação e amplamente aderentes às características da operação. Complementarão a configuração do portfólio do Gari, projetada para o primeiro semestre de 2026. Então, em breve, vem mais novidades no portfólio aí. A primeira eles já soltaram, né? Foi a compra do Parque Logístico em Confins, Minas Gerais. E dentro desse galpão logístico, já tem aqui 3 inquilinos. Mercado Livre, 3 Corações e Vale do Rio Doce. 3 empresas muito boas, principalmente o Mercado Livre, né? Então, mais um imóvel dentro do portfólio do Gari 11. E isso aqui já é uma coisa que eu, como cotista, já queria faz mais tempo, tá? Porque o Gari 11, ele tem uma concentração grande ali em Carrefour, né? Mais de 40% da receita do fundo somente em um único inquilino, mesmo sendo diversificada em vários imóveis, mas ele também cresceu muito a parte de renda urbana e deixou logística pequena. Então eu quero mais imóveis logísticos e isso aqui, na minha opinião, é muito bom. Aqui, esta aquisição marca 2 grandes passos estratégicos extremamente relevantes na trajetória do fundo. Primeiro, a estreia do Gari 11 em Minas Gerais, eles não tinham um imóvel nessa região, uma região muito boa, principalmente para logística, e a entrada seletiva do fundo em ativos logísticos de perfil especulativo, com contratos típicos de locação. Então, isso aqui é o que eles já fazem normalmente. E aqui entra a parte que eu quero saber a sua opinião, porque é isso aqui realmente que mais me chamou a atenção nesse último relatório. Então, o Gari 11, eles compraram um edifício corporativo em Belo Horizonte, integralmente ocupado por 3 empresas, a MRV, a Log e a Urba, e está localizado ali na região sul de Belo Horizonte, a 400 metros da divisa entre a Zona Oeste e Zona Centro-Sul. Aqui, o fato relevante de quanto eles pagaram nessa aquisição foi 126.408 mil reais, e eles compraram isso aqui já na estratégia Buy to Lease, que é comprar já com as empresas que estão alugadas ali. Então, eles já compraram o prédio com as empresas ali, eles vão continuar pagando aluguel para o fundo. A aquisição foi realizada à vista, sendo 80% por meio da integralização em cotas do Gari 11 e 20% em recursos financeiros a um cap rate de aproximado 10,7%. Aqui tem 2 pontos de atenção. Primeiro, pagar 80% do prédio com cotas do Gari 11, olhando o momento de mercado, isso aí pode ser interessante, porque Selic muito alta, você vai fazer uma alavancagem, vai puxar um CRI aí, depois vai ficar pagando taxa muito alta. Então você pagar em cotas do fundo, por um lado é bom, principalmente porque 20% aqui ele usou um pouco do caixa para ele conseguir fazer esse pagamento, então o fundo não fez alavancagem para adquirir um novo imóvel. O outro ponto é que quanto mais os fundos utilizam cotas para comprar os imóveis, novas empresas ou novos investidores têm mais cotas na mão e esses caras que venderam um imóvel, um prédio, um galpão logístico, eles vão acabar liquidando essas cotas no mercado em algum momento. Por isso que, muito provavelmente, a gente olha aqui e a gente não vê a cota do Gari 11 andando. Por quê? Porque está pagando imóveis
com as cotas. Então aqui, né, a gente olha nos últimos 5 dias, menos 0,18, 0,66. Nos últimos 6 meses, enquanto o IFIX está despontando aí, subindo pra caramba, as cotas do Gary 11 andando 0,22. No ano, subiu ali 0,11, né? Tem que pôr um pouquinho mais longe aqui, né? Subiu 8,66, subiu bem, mas ainda assim não subiu tanto assim, né? As cotas estão andando de lado. A gente vê a mesma coisa, por exemplo, no GGRC11, também é um fundo que tá fazendo isso, já tem um vídeo recente dele aqui também, né? Então, ó, no último ano, vamos colocar aqui, né? Nos últimos 12 meses, subiu 1,44. Outro fundo que tem feito isso daí, que eu também tenho um vídeo recente aqui no canal, TRXF11, as cotas andando de lado e caindo. Tudo isso tá acontecendo porque esses fundos estão usando as próprias cotas para comprar esses imóveis. Então, olhando para o momento de mercado, isso não é ruim, porque o fundo não está se alavancando. Mas quanto mais cotas no mercado, esses compradores pegam essas cotas e liquidam, e a gente tem um movimento de venda muito grande, por isso a cota não anda de lado. Mas pontos importantes: usou as cotas e também usou um pouco do dinheiro do caixa e um cap rate de 10,70 também. Na minha opinião, eu achei isso interessante, e no final a gente discute se comprar lajes corporativas é ou não é uma boa opção de compra para o momento. Aqui eles reiteram: com a conclusão dessas operações, o Gary caminha para encerrar 2025, né? Já encerrou com patrimônio líquido estimado de aproximadamente 2,6 bilhões, alavancagem líquida negativa, ou seja, o fundo tem mais caixa do que as dívidas que ele tem, e um colchão de disponibilidade extremamente robusto. O encerramento da 7ª emissão de cotas concluiu basicamente aqui 1,3 bilhão, que foi aquele fato relevante que eu comentei com vocês aqui também, que foi uma emissão muito grande. Vamos ver o que eles vão fazer com esse dinheiro agora. E aqui eles concluem: o Gary entra em 2026 com a sua melhor versão histórica, 33 ativos, presença em novas praças e 13 inquilinos de primeira linha distribuídos em diferentes setores e uma nova tipologia incorporada ao portfólio. Aqui é o ponto que a gente precisa conversar. A gente vai descendo aqui embaixo, eles comentam de novo aqui sobre o novo ciclo do Gary, sobre a emissão que eles fizeram. Depois você pode dar uma lida no RI aí para depois você entender um pouquinho mais. Só que qual que é o ponto? Quando a gente desce aqui embaixo, a gente já nota que aqui ainda tá com a cara antiga do Gary, né? Aqui, o portfólio abaixo já reflete a liquidação da venda dos 10 imóveis para XP, mas ainda não reflete as aquisições anunciadas em dezembro. Então, só pegando uma linha do tempo rápido aqui para você entender. Recentemente, o Gary vendeu 10 imóveis para um fundo da XP. Então, ele vendeu esses 10 imóveis e ele começou a comprar outros ativos. Ele foi lá e comprou 2 imóveis da rede Desco Atacado, comprou o Parque Logístico em Confins, Minas Gerais, e agora tem 3 novos inquilinos, e agora também comprou esse novo prédio, essa laje que também tem 3 inquilinos, a MRV, a Log e a Urba. Então, se a gente já for atualizar como ficou o portfólio do Gary agora para 2026, como eles estão entrando no ano, né? Aqui, ao invés de número de ativos estar em 31, vai estar em 33. Tipologias de ativos não são 2, são 3, porque agora colocou lajes corporativas junto. Tipo do aluguel continua sendo 100% atípico. O prazo do aluguel vai subir um pouquinho aqui, porque eles fizeram um aluguel um pouquinho mais extenso. Número de inquilinos, ao invés de 7, pulou para 13. E localização em estados, de 12 foi para 13. Então, olhando a configuração do fundo, isso aí melhorou. Por quê? Ele adicionou mais uma tipologia de imóvel, ele aumentou o número de ativos, ele aumentou o número de inquilinos e ele continuou com as mesmas características. E se a gente for descer aqui embaixo, eu não sei exatamente como vai ficar a divisão, mas eles também vão acrescentar uma outra linha aqui embaixo, colocando a tipologia de lajes corporativas. Vão colocar um pouquinho aqui em Minas Gerais também, uma fatia bem pequena, e também vai diminuir um pouquinho aqui a pressão que tem em Carrefour, Embate e em Grupo Mateus. Qual é o ponto que a gente tem que levar em consideração aqui? Isso, olhando friamente para esses aspectos, isso é positivo. Agora, o que a gente precisa ver ao longo do tempo? Será que todas essas mudanças vão gerar ainda mais dinheiro para o bolso do cotista? É isso que a gente tem que ir acompanhando ao longo do tempo, porque eu sei que quando a gente pensa em lajes corporativas, muita gente não gosta. Se a Selic não cair, pode ser que não caia, lajes corporativas fica um pouco mais arriscado. Por mais que já tenham bons inquilinos lá, 3 bons inquilinos, ainda existe o risco de você ter uma laje, né, que é diferente do risco de você ter uma rede de atacados ou você ter uma rede de galpões logísticos, enfim, inclui outros riscos, mas nesse ponto aqui a gente tem que levar em consideração que, historicamente, a gestão do Gary vem fazendo bons movimentos. Olhando também o desempenho do fundo, no último mês de novembro, ele tirou uma receita de 22 milhões de reais, teve basicamente aqui 3 milhões de despesa e ele distribuiu aqui o resultado líquido de 12,833. Então, ele gerou um resultado maior do que o resultado que ele distribuiu. Isso aí é muito bom, principalmente um fundo que está com uma alavancagem líquida negativa. Eles também aumentaram o guidance de projeção. Então, o guidance vinha aqui, né, ali em outubro de 2025, praticamente o ano todo ali de 2025 pagando a
banda ali de 0,083, agora subiu um pouquinho para 0,86 e agora subiu para 0,090. Então o fundo provavelmente vai distribuir um pouquinho mais aí nos próximos meses. Vamos ver como que vai ser o primeiro semestre de 2026. Como eu já tinha comentado, o fundo continua com o top 1 ganho de cotistas e também top liquidez, chegando a mais de 6, quase 7 milhões de liquidez diária. Então isso aí é realmente surpreendente, principalmente por ser um fundo base 10. É um fundo que tem muita liquidez, vem ganhando bastante cotistas. E o ponto mais importante aqui é aquele que eu comentei com vocês também no início do vídeo, né? Ele tem bons inquilinos aqui com rating muito saudável, né? Rating é o risco de crédito ou a saúde financeira dessas instituições. E aqui a gente tem empresas, pela maior parte aqui, empresas AAA. E quando a gente pega a alavancagem financeira do Gary 11, uma alavancagem líquida negativa. Isso quer dizer que o caixa que ele tem é maior do que todas as dívidas e ainda sobra dinheiro. Então, mesmo ele fazendo essas aquisições e venda e emissão e tudo mais e tal, o fundo ainda tem muito dinheiro. Pensando em um momento em que a gente ainda tem uma Selic mais alta, ela pode cair, mas a gente ainda tem eleições, tem muita coisa para acontecer em 2026. Você tem um fundo com muita liquidez, muitos inquilinos e ainda tem uma dívida líquida negativa, isso aí é muito positivo. Agora, só vamos ponderar aqui os pontos que, na minha opinião, são positivos e os pontos que podem ser discutidos, aí eu quero saber sua opinião. Quando a gente pega os pontos positivos, a gente tem que levar em consideração que o fundo fez uma captação gigante, ele tem um bom histórico de alocações, então lá atrás fez aquela captação, né, como eu comentei, fez a primeira captação de mais de 600 milhões de reais, aumentou o portfólio do fundo, saiu lá de trás de somente 5 imóveis para mais de 20 imóveis, então o fundo realmente fez uma boa estrutura, colocando em prática uma boa estratégia. Ele também aumentou o número de inquilinos agora com essas alocações que ele fez, então saiu de 31 imóveis para 33 imóveis e de 7 inquilinos para 13, isso aí é muito bom. O fundo tem zero alavancagem, então mesmo ele fazendo essas movimentações, o fundo ainda tem dinheiro no caixa. O fundo aumentou o guidance atual de dividendos e a gestão do fundo continua sendo uma gestão ativa. A gente viu o cap rate ali comprando um imóvel de lajes corporativas com cap rate de 10,7. Isso aí é interessante, a gente precisa ver como que vai ser esse imóvel dentro do portfólio. Agora, outros pontos, e aqui eu quero saber a sua opinião. Essa compra de um imóvel diferente entrando no setor de lajes, eu sei que tem muita gente que vai gostar, tem muita gente que não vai gostar. Principalmente quando a gente olha para o portfólio do Gary e a gente nota que ele ainda tem muitos imóveis de renda urbana, né? 67% da renda aqui são de imóveis de renda urbana. Então muita gente vai falar o seguinte: será que não era mais interessante, ao invés de comprar um ativo de lajes corporativas, ele comprar um ativo logístico e fazer um fundo meio a meio aqui? Muita gente pode pensar isso. Se você pensa isso, quero saber a sua opinião. Só que muita gente também pensa o seguinte: você tem um imóvel de lajes corporativas agora, pegando um cap rate ali acima de 10% ao ano, pensando que a Selic pode cair e você tem bons inquilinos que já estão pagando o aluguel, pode ser interessante, já que você não está assumindo tanto risco, ainda tem o out bem alto e tudo mais e tal. Existem vários pontos a serem analisados. Vamos ver como que vai ser esse imóvel agora dentro do portfólio. Um outro ponto também passível de discussão: mesmo com todas essas mudanças, o Gary ainda tem uma concentração aqui de quase 50% em Carrefour. Então, tem dois pontos aqui, né? Primeiro, será que não seria mais interessante, ao invés de comprar um imóvel de laje, não ter comprado outro imóvel logístico? E, ainda assim, sendo um imóvel de laje, ainda continua com uma concentração alta aqui no grupo Carrefour. Então, tem que ficar de olho em tudo isso aqui, porque o fundo agora fez emissão, tá com dinheiro, alavancagem negativa e tudo mais e tal. Será que não é a hora dele melhorar esse balanceamento aqui, já que agora ele tem 3 tipologias de ativos dentro do portfólio? É um ponto. E um terceiro ponto, que não é um ponto negativo, mas é um ponto que divide muitas opiniões, é o pagamento dos imóveis com cotas do fundo. GGRC11 tem feito isso, TXF11 tem feito isso tem derrubado as cotas desse fundo do mercado. O Gary também tem feito isso, por isso que a cota não tem subido tanto. Tem muita gente que vai olhar e vai falar: não tô gostando porque a cota não anda. Tem muita gente que vai olhar e falar: pelo menos não tá fazendo alavancagem. Então, tudo isso é passível de discussão. Na minha opinião, isso não é um ponto negativo, é uma estratégia, principalmente nesse momento de uma alta taxa de juros. Depois, se a taxa Selic cair, dá até para discutir se o fundo deve continuar fazendo isso ou não, mas nesse momento eu acho que pode ser interessante. Agora, eu quero saber a sua opinião. Olhando para o panorama do que o Gary já foi, o do que ele é e do que ele vai ser aqui para frente, o que você tá achando do fundo fazendo todas essas movimentações? Na sua opinião, você gostou ou não gostou dessa última compra que o fundo fez, adicionando um imóvel de lajes corporativas? E na sua opinião, o que o fundo poderia fazer para melhorar ainda mais o resultado e a performance do fundo? Na sua opinião, ele deveria ter comprado um imóvel logístico? Não deveria ter comprado lajes? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gestão do Gary 11 está sempre analisando os vídeos do YouTube, os materiais postados, eles estão sempre de olho para entender o que eles podem trazer um pouco mais para deixar ainda mais
claro a movimentação que eles estão fazendo, então o seu comentário aqui embaixo você pode ter certeza que vai ser analisado. E eu também vou fazer questão de ler todos os comentários para entender o que vocês, cotistas do Gary 11, assim como eu, estão pensando sobre todas essas mudanças do fundo e sobre esse novo ciclo do fundo para 2026. Na minha opinião, continuo gostando do fundo, continuo investindo no fundo, a gestão vem fazendo um bom trabalho, mas na minha opinião eles precisam melhorar um pouquinho mais esse equilíbrio. Eu gostaria de ter um pouco mais de ativos logísticos na carteira e diminuindo esse peso que eles têm tão grande em Carrefour, mas sigo acompanhando e gostando do fundo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e se inscrever no canal, que tem muita coisa bacana para eu soltar para vocês ainda nesse mês, em todo esse período de 2026. Te vejo no próximo vídeo.